embargos de declaração, prazo de 5 dias. Segunda exceção. A segunda exceção é o recurso extraordinário, que no processo civil, regra 15 dias, aqui no processo trabalho, 15 dias, que caracteriza uma exceção, tanto para razões quanto para contra-razões, uma previsão lá no artigo 508 do Código de Processo Civil. Ok? Então, segunda exceção, recurso extraordinário, 15 dias o prazo. Continuando, terceira exceção. Terceira exceção, o agravo regimental, também conhecido como agravo interno. Quando é cabível o agravo regimental ou o agravo interno no processo de trabalho? No processo de trabalho, esse agravo regimental é o recurso cabível contra as decisões monocráticas dos juízes nos tribunais trabalhistas. Então, se houver uma decisão monocrática de um desembargador, por exemplo, e um tribunal trabalhista, qual é o recurso que nós temos para levar essa questão do órgão monocrático para o órgão colegiado? O agravo regimental ou agravo interno. E qual é o prazo lá do agravo regimental ou do agravo interno? Como o próprio nome indica, a previsão está no regimento interno dos tribunais. Regimento interno dos tribunais. Todavia, os TRTs vêm fixando o prazo em regra 5 dias, e aí o TST decidiu fixar o prazo na regra de 8 dias. Então, o agravo regimental ou agravo interno representa essa terceira exceção, previsão no regimento interno dos tribunais, e os TRTs vêm fixando o prazo em regra de 5 dias. Tudo bem? Memorizando as exceções, embargos de declaração, recurso extraordinário, agravo regimental. Vamos continuar. Próxima exceção, quarta exceção, representando a Fazenda Pública e o Ministério Público do Trabalho. Fazenda Pública e Ministério Público do Trabalho. O que é a Fazenda Pública? Fazenda Pública, é importante isso, leu Fazenda Pública, estudou Fazenda Pública, ouviu falar de Fazenda Pública, compõe-se das pessoas jurídicas de direito público interno. E quem são? União, estados, municípios e Distrito Federal, da administração pública direta ou centralizada, e da administração pública indireta ou descentralizada, as autarquias e as fundações públicas. Repetindo, União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas. Tanto a Fazenda Pública quanto o Ministério Público do Trabalho, prazo em dobro para recorrer. Então, por exemplo, um recurso ordinário, que cai na regra, prazo de 8 dias. Qual é o prazo para a Fazenda Pública ou Ministério Público do Trabalho interpor um recurso ordinário? 16 dias. Pessoal que é do direito, a gente não é muito forte em exatas, mas essa conta a gente consegue fazer. 8 vezes 2, 16 dias o prazo para interposição de recurso ordinário. Ok? Mas surge uma indagação importante. A lei fala que o prazo é em dobro para recorrer. E aí surge a dúvida que a gente tem que parar para pensar. Qual é o prazo para contra-razoar? Porque pensa um pouquinho comigo. Tanto a Fazenda Pública quanto o Ministério Público do Trabalho, justifica-se esse prazo diferenciado por 2 grandes motivos. Primeiro motivo, volume de processo. Segundo motivo, interesse público envolvido. Agora, será que no caso de contra-razões há necessidade do prazo em dobro? Prevalece o entendimento que não. Prevalece o entendimento que, se o objetivo das contra-razões é a defesa daquela decisão, não há sucumbência, não há prejuízo e, portanto, não há necessidade do prazo em dobro. Portanto, vamos reforçar isso. Prazo em dobro para recorrer, mas prevalece o entendimento que o prazo é simples para contra-razões. E, por fim, temos um importante artigo lá do Código de Processo Civil, que é o artigo 191 do CPC, que fala que quando houver litisconsortes, representa mais de um autor ou mais de um réu, e litisconsortes com diferentes procuradores, prazo em dobro para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. Uma situação muito comum no processo de trabalho.
É só você pensar, por exemplo, em questões de terceirização, o empregado entrou com a sua reclamação trabalhista contra a empresa prestadora e a empresa tomadora. Teremos, em tese, um litisconsórcio, mais de um réu, litisconsórcio passivo, com diferentes procuradores. Em tese, teríamos a dobra do prazo. Mas o TST entende que esse artigo 191 do CPC, ele não é aplicável ao processo do trabalho. Está na OJ 310 da SDI 1 do TST. Vamos repassar isso? Vamos lá. Regra, 8 dias. Exceções. Em base de declaração, 5 dias. Recurso extraordinário, 15 dias. Agravo regimental, regimento interno, TRTs, 5 dias. Fazenda Pública ou Ministério Público do Trabalho, prazo em dobro para recorrer. E o artigo 191 do CPC, litisconsortes com diferentes procuradores, prazo em dobro, que seria aplicável ao processo de trabalho, mas o TST entende que não é aplicável. Tudo bem? Esta foi uma primeira grande característica dos recursos trabalhistas. Continuando. Uma segunda importante característica dos recursos trabalhistas, qual seja, que eles são dotados apenas do efeito devolutivo em regra. Efeito devolutivo, isso é importante, vem daquela ideia que um recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. É o que a gente chama em latim de tantum devolutum quantum appellatum. Um recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. E os recursos trabalhistas, em regra, são dotados apenas desse efeito, o chamado efeito devolutivo. E qual o impacto processual que isso tem? O impacto processual que isso tem é que se os recursos trabalhistas são dotados apenas do efeito devolutivo, e isto é justificável porque as verbas trabalhistas têm natureza alimentar, se você, empregado, entrar com uma reclamação trabalhista, essa reclamação trabalhista for julgada procedente, ou seja, você ganhou a reclamação trabalhista, e a empresa que você trabalhava entrar com recurso ordinário para tentar reformar essa sentença, o que você pode fazer? Você pode extrair o que a gente chama de carta de sentença e iniciar a execução provisória, que no processo do trabalho para na penhora. E isso é muito importante, já temos atos de constrição, mas não atos de expropriação, ou seja, pelo menos os bens da empresa já ficam penhorados no caso. Esse é o grande impacto. Então, só efeito devolutivo, qual é a vantagem? Execução provisória, que vai até a penhora. Só que você que está estudando, vai prestar prova de exame de ordem ou de concurso público, você tem que parar para pensar na exceção, como sempre, para complicar a nossa vida. Então, veja o seguinte, preste atenção. A regra é apenas o efeito devolutivo. Só que é possível a obtenção do efeito suspensivo em um recurso trabalhista? É possível. Mediante ação cautelar. É o que o TST entende na sua súmula 414, inciso 1, parte final do TST. Então, memorize assim. Regra apenas de efeito devolutivo, mas excepcionalmente a gente pode obter o efeito suspensivo como? Mediante ação cautelar. Tudo bem? Pensamento positivo, ânimo firme, vamos lá. Próxima característica, terceira característica, é que os recursos trabalhistas, segundo a própria CLT, é interessante que a gente encontra isso lá no artigo 899 caput. O que fala o artigo 899 caput da CLT? Que os recursos trabalhistas serão interpostos por simples petição. E o que isso significa? Significa que haveria a inexigibilidade de fundamentação, a desnecessidade de fundamentação ao interpor um recurso trabalhista. Um recurso trabalhista, segundo a própria CLT, poderia ser interposto por uma simples petição, sem nenhum tipo de razão, sem nenhum tipo de fundamentação. E o que justifica isso? O grande motivo é o princípio do ius postulandi ou a ideia do ius postulandi. O que é o ius postulandi? É aquela possibilidade, tanto do empregado quanto do empregador, postular pessoalmente perante a justiça do trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final, sem a necessidade de advogado.
Então, se em regra não há necessidade